Oi turma, tudo bem? Nesse vídeo a Prof vai fazer com vocês as atividades do livro de ciências que eu proponho na aula do dia 29/3. Então vocês deveriam fazer da página 22 até a página 28. Então eu vou ir fazendo com vocês, a gente vai conversando e vocês vão ir respondendo depois do vídeo no caderno de vocês e as atividades que são no livro, vocês respondam no livro, certo? Então, o tema que a gente vai começar a estudar agora nos nossos estudos de ciências é sobre extinção de seres vivos. Mas, prof, o que é extinção? Extinção é quando alguns seres vivos desaparecem, ou seja, não se encontram mais em nenhum ecossistema da Terra. Essa extinção de seres vivos, ela pode não ser só de animais, mas pode ser de plantas, né? Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre isso, o que causa isso e o que nós podemos fazer para evitar que esses tipos de seres vivos sejam extintos do nosso planeta, certo? Então, vamos começar lá na página 22. Tem a imagem de um filhotinho de lobo-guará ali sendo alimentado num zoológico de Curitiba e no Paraná. Então, não é extinção, é o título desse capítulo. Como uma espécie de ser vivo pode desaparecer para sempre? Neste capítulo, vamos explorar o tema extinção. Como uma espécie de ser vivo pode deixar de existir e como isso pode ser evitado. E eu peço para que vocês respondam lá no caderno de vocês as duas questões do par iniciar que estão lá no final da página 22. Então, a primeira pede que vocês façam uma lista dos seres vivos que vocês conhecem que estão ameaçados de extinção. Depois, a gente vai refletir. Por que esses seres vivos correm risco de desaparecer? O que você pensa sobre esse assunto? Então, eu vou dar alguns exemplos que são mais conhecidos de animais em extinção, que é, por exemplo, o mico-leão-dourado, a tartaruga marinha, o peixe-boi. Todos esses animais estão em risco de extinção. Vocês também podem pesquisar na internet, quem tem acesso, outros animais, alguma planta, de repente, que vocês tenham interesse em saber se ela está em extinção ou não. Então, vocês podem colocar lá, seres vivos em extinção. E vai aparecer um monte de coisa legal. E o que a gente pode fazer por isso? Então, o que a gente pode fazer para evitar que esses animais fiquem extintos? Então, preservar esses ambientes, evitar o desmatamento, evitar o tráfico ilegal de plantas, de animais. E a segunda atividade é uma pergunta. O que você acha que o ser humano tem feito para evitar a extinção das espécies ameaçadas? Então, qual a opinião de vocês nesse primeiro momento, certo? A página 23 a gente não vai fazer, então a gente vai direto lá para a página 24, onde tem um textinho que a Prof vai ler para vocês. Preservar é preciso. Vamos explorar o problema da ameaça da extinção e o que pode ser feito para evitá-la. Você sabia que algumas espécies de seres vivos correm risco de desaparecer para sempre? É isso que chamamos de extinção. Extinguir significa desaparecer para sempre. O ser humano tem contribuído para levar muitas espécies de seres vivos à ameaça de extinção. O mico-leão-dourado, o peixe-boi, o xaxim, o pau-brasil e a tartaruga marinha são alguns exemplos. Mas o ser humano também tem um papel fundamental na preservação das espécies. O caso da arara azul é um bom exemplo disso. As araras azuis estão ameaçadas de extinção por causa da captura para o tráfico de animais e das modificações no ambiente em que vivem. Porém, elas estão sendo salvas por diferentes ações, como a divulgação do problema que a espécie enfrenta conscientiza a população e, como resultado, pode haver a diminuição do tráfico de animais. Ou seja, se a gente divulga que esse animal está em extinção e as pessoas tomam consciência de que essa espécie pode nunca mais aparecer, as pessoas vão se conscientizando e vão evitando, comprar esse animal, aprisioná-lo. Ou também a criação de ninhos artificiais em áreas ocupadas pelas araras azuis contribui para que haja mais locais disponíveis para essas aves colocarem os seus ovos e cuidarem dos seus filhotes.
Talvez vocês já tenham assistido um filme que é bem legal, que fala sobre as ararinhas azuis, que é o filme do Rio. Rio 1, tem o Rio 2, então fala de... Eu não sei se vocês já assistiram esse filme, quem não assistiu, é um filme bem legal pra gente assistir, que ele fala da ararinha Blue, que ela foi capturada, levada pros Estados Unidos, e lá ela vira uma ave doméstica, né? Mas que, na verdade, ela foi capturada por um tráfico ilegal. Daí depois, um pesquisador vai atrás dessa ave para tentar colocar ela com uma ararinha fêmea, para que elas se reproduzam, né? Porque tá muito difícil encontrar ararinhas azuis. Então, uma dica que a Prof deixa para vocês é assistirem o filme Rio. Podem convidar toda a família de vocês, é um filme bem bacana. A Prof adora esse filme. Então, vamos continuar a leitura do texto. Assim como no começo dos anos de 1990, quando essas ações começaram a ser feitas, existiam cerca de 1.500 araras azuis na natureza. Hoje em dia, essa população tem mais de 5.000 indivíduos. Olhem só, é um grande avanço, né? Que ocupam o triplo da área geográfica que ocupavam naquela época. E ali embaixo tem o desenho das ararinhas azuis, a imagem, e folhas e flores de pau-brasil. Pau-brasil, que foi muito extraído aqui do Brasil na época do descobrimento, né? Então, o Brasil se tirou muito pau-brasil das terras da Mata Atlântica, e hoje é muito difícil a gente encontrar essa planta aqui no Brasil, que é uma madeira muito nobre, né? Então, lá na página 25, a Prof pede que vocês façam a atividade 1 e 2. Então, a primeira, vocês vão completar as frases das crianças, né? Então, como podemos divulgar os problemas das espécies? Então, o menino tá falando isso. Então, vocês têm que completar a fala da menina, né? Que o ser humano contribui para salvar as araras azuis quando? Então, o que o ser humano faz que ele pode salvar as ararinhas? Então, vocês podem colocar que é conscientizar a população, divulgar, né? Que isso faz com que as pessoas não comprem pelo tráfico ilegal, né? E o ser humano contribui para que a arara azul esteja ameaçada de extinção quando? Quando ele captura, tira a arara do seu habitat natural, né? Depois, ele tem um cartazinho e pede que vocês completem, né? Com algumas informações, né? Então, vocês vão fazer do jeitinho de vocês, né? O que vocês podem fazer para evitar que isso ocorra e os motivos, né? Por que existem poucas ararinhas, certo? Lá na página 26, tem um textinho sobre os seres vivos ameaçados de extinção. Então, a Prof pede que vocês leiam esse textinho e respondam lá no caderno de vocês a pergunta 4. Que tal escrever no seu caderno um texto que resuma as informações que você leu no texto 1? Você não precisa escrever um texto muito longo, mas pelo menos um parágrafo para resumir a reportagem, né? E a mesma coisa lá na página 27, que vai falar dos xaxins. Então, vocês vão ler aquela reportagem, né? Parece uma reportagem numa mídia digital, enquanto a da página 26 parece num jornal, né? Folha de São Paulo aqui e a outra é do G1. Então, vocês vão ler essas reportagens e escrever um parágrafo, 2 parágrafos, resumindo o que cada um fala sobre os seres vivos ameaçados de extinção e outros sobre os xaxins, certo? Bem fácil essa atividade também. E na página 28, vocês vão ler sobre reprodução e extinção. O que a gente pode fazer para favorecer que esses animais se reproduzam e evitar que eles fiquem extintos. Certo, pessoal? Então, boa atividade. Espero que vocês façam tudo certinho. E se tiverem alguma dúvida, é só mandar mensagem para a Prof. Tá, pessoal? Um abraço e boa aula!